Nós temos vários exemplos no nosso cotidiano da utilização de ondas. Então a gente consegue verificar isso no ultrassom, né? São quando vai fazer exames para verificar se o bebê está tudo bem, quando a mulher está grávida. Então o ultrassom ele ajuda a identificar tudo isso, né? O desenvolvimento do bebê sem precisar cortar a barriga da mulher, né? Você consegue ver isso utilizando o ultrassom, que são exemplos que eu vou usar lá para frente de acordo com o tipo de onda que a gente vai trabalhar. Os morcegos também conseguem localizar as suas presas, né, os insetos, utilizando ondas, que é basicamente um sonar que eles têm para fazer essa localização. A ambulância, a gente sente uma oscilação maior quando, tipo, um barulho muito maior, difuso quando está perto de nós do que distante. Distante parece que o som é muito mais linear. Também isso é explicado pelas ondas que a gente vai estudar. E também temos ali a parte de navegação, que utiliza sonar para poder se localizar e fazer o trajeto melhor. Então a gente tem vários exemplos sobre a utilização de diversos tipos de ondas, talvez não no nosso dia a dia, mas que a gente consegue visualizar isso muito facilmente hoje com televisão e internet ao nosso alcance. Outro exemplo, não menos importante, são os relâmpagos, né? E a gente entra na consideração de que o som e a luz são diferentes na questão da velocidade. Porque aí, se a gente lembra quando está formando as tempestades, o que, que a gente vê ou ouve primeiro? O trovão que nós ouvimos ou primeiro nós vemos o relâmpago caindo? Então, todos esses exemplos vão trazer cada um com o seu tipo de onda específico para a gente poder explicar esse conteúdo. Então, o que, que é uma onda? Já que a gente está falando tanto ali nos exemplos sobre onda. Onda vai ser toda oscilação, uma perturbação que a gente faz que se propaga no espaço, carregando energia, mas não transportando matéria. Então é um transporte somente de energia e às vezes a gente nem consegue visualizar essas ondas, porque não tem matéria sendo deslocada nesse acontecimento, né? Então quando a gente joga ali uma gotinha de água na água, uma gotinha de água na água ou uma pedrinha na água, a gente consegue ver a formação dessas ondas aqui, essa propagação de ondas e essa perturbação que a gente faz com uma gotinha de água ou uma pedrinha faz com que essas ondas elas oscilem verticalmente para cima e para baixo. Então isso são ondas que também a gente vai poder analisar o tipo dessas ondas e como que elas ocorrem e por que acontece isso. Então vamos pensar a partir de agora que uma onda é sempre uma perturbação que a gente está fazendo que vai carregar energia junto. As ondas, a gente divide elas de acordo com a sua natureza. Então, nós temos as ondas mecânicas, que são aquelas ondas que precisam do meio material para poder se deslocar. E temos as ondas eletromagnéticas, que daí elas não precisam de vibração no meio material para que isso aconteça. E a gente vai ver cada uma delas separadamente. Então, as primeiras que a gente vai analisar são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aqueles tipos de ondas que se propagam em meios materiais. Então, para tocar algum instrumento musical, foi preciso assoprar, tocar com os dedos, dedilhar. Então, foi preciso um tipo de vibração ou toque para que ela liberasse aquele instrumento e liberasse aquele som. Então, é necessário a vibração dos objetos materiais para que essas ondas mecânicas aconteçam, para que elas se propaguem. Então, a gente tem o som, que é um tipo de onda mecânica, é uma onda que vai se propagar no ar, em sólidos e líquidos. Então, ele vai precisar de uma matéria para poder propagar esse som, porque eu não tenho propagação de som no vácuo. Então, se eu não tenho nada de matéria, eu não consigo ouvir. E a gente vai ver exemplos disso também sobre o espaço. As ondas do mar, elas se propagam na superfície da água, então elas precisam dessa superfície para poder fazer essa propagação aí dessas ondas, né? E dependendo do tipo de superfície, até muda o tipo de onda aí que está acontecendo. Nós temos também os terremotos, que vão gerar ondas que se propagam na crosta terrestre. Então não é necessário uma superfície aquática, mas sim, vocês conseguem, a gente já viu em filme também, né? Aqui na nossa região não é comum que isso aconteça, mas a gente já viu como é que funciona
essa vibração da crosta terrestre quando está acontecendo um terremoto. Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam sem necessitar do meio material. Então, as ondas de rádio, a gente está ouvindo a rádio, liga a rádio, a gente consegue ouvir, né, de várias, vamos supor ali as rádios AM, FM, depende do distanciamento ali, você consegue ouvir muito bem, sem precisar do meio material para fazer essa propagação, né? E elas podem se propagar no vácuo. Então, elas não precisam de um meio material, não precisam vibrar algum material para que a gente consiga verificar esse tipo de onda. Um exemplo é a própria luz, que é uma onda eletromagnética, as ondas de rádio, que a gente acabou de falar, as micro-ondas, os raios infravermelhos, os raios ultravioletas que nós recebemos do Sol e os raios X, né? Aqueles exames de raio-x que são feitos ainda hoje em dia. Então, nós temos esses dois tipos de onda. A gente não vai aprofundar muito isso, porque vocês vão ver esse conteúdo lá no ensino médio bem aprofundadinho. Mas aqui a gente vai ver quais são os tipos de ondas que a gente vai conhecer e como que a gente classifica elas de acordo com alguns exemplos. Tudo bem, pessoal? Para introdução a ondas era isso. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar. Mas aí na sequência a gente vai aprofundando esse conteúdo. Belezinha? Até a próxima aula. Então, a primeira característica que a gente vai ver é para identificar a crista ou o vale da onda. Então, a crista é aquele ponto de perturbação máximo. Quer dizer que quando eu estou lá agitando a minha corda, aquele ponto mais alto que ela consegue atingir é o que a gente vai chamar de crista. Então, é o ponto que a gente fala do ponto de equilíbrio. O equilíbrio seria o estado em que ela ficaria como se você não estivesse perturbando, que ela ficaria em linha reta, que é esse traçado aqui. Então, do ponto de equilíbrio, vou até anotar aqui para vocês não esquecerem, do ponto de equilíbrio até a ponta, a parte mais alta dessa onda, a gente considera isso crista, que é o ponto de perturbação máximo, máximo que ela subiu. Agora, você continua na perturbação, você vê que essa onda vai para cima e vai para baixo, né? Então, do ponto de equilíbrio até a parte mais baixa, a gente considera que é o vale. Vale porque ele vai formar essa, como se fosse uma bacinha, né? Uma caidinha ali. Então, a crista é o ponto alto e o vale é o ponto mais baixo. E aí a gente tem a amplitude. Essa amplitude é a distância que a gente tem entre uma crista ou um vale e o ponto de equilíbrio que a gente acabou de falar. Então, você vai pegar aqui da parte traçada a amplitude, qual seria o tamanho, né? Essa distância que eu tenho do ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Isso vai variar de acordo com a amplitude dessa onda. Então, quanto mais energia você colocar nessa propagação, maior vai ser essa diferença na amplitude. Então, eu poderia falar que a letra A tem menos energia, porque ela tem uma amplitude menor, dá para ver pelo tamanho da seta. E a letra B tem mais energia, porque a amplitude é maior. Então, outra característica que a gente pode identificar nas ondas é o comprimento dela. Então, a gente considera que o comprimento de uma onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales consecutivos de uma mesma onda. Então, aqui na letra A, a gente pode ver que eu tenho aqui, entre essa primeira crista e essa segunda, eu consigo determinar o comprimento dessa onda. Ou pelos vales, né? Você pega aqui a parte, os dois vales, a parte de baixo, e também determina aqui o comprimento dessa onda. E aí esse comprimento ele vai variar de acordo com a amplitude, de acordo com a quantidade de energia que foi colocada nessa onda. E também pode ser considerada como a distância entre duas partes que são idênticas e sucessivas da onda. Se são idênticas, é porque elas têm que estar no mesmo nível, né? Ou são duas cristas ou são dois vales. Outra coisa que a gente considera como característica da onda é o período. O que é o período? É o tempo que essa onda leva para executar uma oscilação completa.
Então, aquele tempo que você pegou a corda e ficou perturbando ela e ela formou aquelas ondas até parar, é o período de oscilação que ela tem. Então, a contagem dessas oscilações, né, essa formação dessas ondinhas que a gente consegue ver aí, a gente considera que seja a frequência. Então, a quantidade de oscilações em um determinado tempo é a frequência dessa onda. Então, vamos supor, aí a frequência, a unidade de medida que é utilizada é sempre Hertz. Vamos supor que uma onda oscile 10 vezes ou tenha 10 oscilações, 10 ondinhas, né? A frequência dessa onda vai ser de 10 Hz. Se eu tiver 5 oscilações, 5 Hz. Então é bem fácil de a gente identificar tanto o período geralmente ele vai te dar, mas o que a gente pode definir é a frequência dessa onda bem melhor, só visualizando aí a quantidade de ondinhas. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o som ele sempre vai estar associado à vibração de um meio físico. Então, você precisa vibrar alguma coisa para produzir uma onda sonora. O melhor exemplo que a gente tem são os instrumentos musicais. Quem toca violão ou já viu tocar violão sabe que você tem que vibrar as cordas, fazer uma vibração para que possa liberar o som a partir daquela vibração. Então, eu preciso ter um meio físico vibrando para que eu possa liberar o som dessa forma. Então, uma forma da gente reconhecer como esse som é produzido é pensar enquanto uma pessoa está falando, né? Então, quando a gente ouve a voz de uma pessoa, você não consegue ver, mas a gente sabe que há perturbações no ar. A nossa fala provoca essas perturbações vibratórias, né? A gente está fazendo uma vibração no ar que vai se deslocar até você que está ouvindo, ou até o emissor, né? Que é onde vai haver ali a recepção daquele som pelos nossos ouvidos. Então, a propagação do som é um movimento vibratório, é uma perturbação que você está causando para liberar aquele som e outra pessoa receber e poder ouvir aquilo que a gente está falando. Então, quando a onda sonora ela é emitida, a região mais próxima da parte interna ali do alto-falante, que nem está aparecendo na figura, ela vibra. E aí vai propagando o som para o ar até chegar na recepção do nosso ouvido. Então é dessa forma que a gente consegue ouvir, ou vocês me ouvem, ou eu ouço vocês. É assim que a gente consegue ouvir as pessoas falando, por meio dessa perturbação no ar, a partir da vibração aqui da nossa voz. Então, para que o som ele possa ser propagado, para que ele possa ser liberado, ele precisa de um meio material. Por isso que ele é chamado de onda mecânica, porque ele depende de outros meios para sua propagação, para sua liberação. Então, nós podemos ter uma liberação aí de som em meio sólido, em meio líquido e em meio gasoso. Onde será que seria mais fácil propagar esse som? Pensa aí um pouquinho. Se ele precisa de um meio material para poder vibrar e liberar esse som, o meio sólido seria o mais adequado. Pensa na nossa sala de aula lá. Ela está fechada, a gente não tem tanta entrada de ruído. Enquanto eu estou falando, essa vibração vai chegando até vocês mais perfeitamente do que se a gente estivesse com todas as portas abertas e com um monte de outros ruídos atrapalhando ali. Então, quanto mais fechado, mais sólido for o local, melhor vai ser essa propagação de som.
Já tentaram falar embaixo d'água, quando vocês vão para a piscina? Não fica um som meio abafado? Então eu já consigo ter ali uma dificuldade de propagação de som. Você consegue sim propagar esse som, porém ele vai ser mais difícil do que lá no meio sólido. Agora, em meio gasoso, isso ainda é possível, porém ele se torna um pouco mais difícil, porque num local aberto, para você falar com, vamos pensar lá num campo de futebol, para que alguém possa te ouvir lá do outro lado do campo, você vai ter que forçar mais, você vai ter que gritar mais. E ainda assim é capaz de não ouvir, né? Porque eu não tenho, se o campo está vazio, um meio de propagação sólido que vai, um meio material que vai fazer essa propagação da melhor maneira possível. Então, como nós acabamos de ver, o som ele precisa de um meio material para se propagar. Então, é nítido que não há som no vácuo. Não tem como eu propagar som no vácuo. O que é o vácuo? O espaço. O vácuo é um local onde eu não tenho nada de sólido, ou se eu tenho, eles estão tão distantes que é como se eu não tivesse nada. E aí nós temos os filmes que nos demonstram coisas às vezes meio erradas. Para quem assiste Star Wars, eu já assistiu Star Wars, eu já assisti todos, gosto muito do filme, porém aquele momento em que há aquelas explosões no espaço, aquele som das explosões no espaço, isso não é possível, porque eu estou propagando som no vácuo e não se propaga som no vácuo. Agora, um filme que traz essa parte correta é 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme lá de 68. Né? Ele também trata ali dessa parte espacial. E é um filme que, sim, ele leva em consideração essa parte científica e no filme não se demonstra nenhum tipo de ruído ou efeito sonoro quando eles estão na parte externa da nave, quando está se tratando diretamente no espaço. Então a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia e principalmente os filmes trazem isso da forma errônea como é apresentada essa propagação de som. Né? Então a partir de agora a gente começa a prestar atenção nesses filmes que a gente assiste e vai verificar que como o som não se propaga no vácuo, eu não tenho som no espaço. Então isso não pode acontecer. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é só sobre os meios de propagação, né, e como eles acontecem. E na próxima aula a gente vai ver sobre a velocidade do som. Qualquer dúvida aí sobre esse conteúdo, vocês me procuram. Belezinha? Até a próxima aula!